Red Bull teme perder seu maior astro após início desastroso de temporada. Agora, o que está sabotando a equipe por dentro? Inguiável. Gabriel Bortoleto detona carro da Sauber e expõe crise interna na equipe. A relação entre Max Verstappen e a Red Bull vive sua fase mais tensa em anos, após o início de temporada conturbado, culminando com um desempenho decepcionante no GP do Bahrein. A permanência do tetracampeão mundial Milton Keynes, mesmo com o contrato até 2028, deixou de ser uma certeza. Dentro da própria equipe, o clima é de preocupação e não é pouca. O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, deu voz aos que muitos já especulavam nos bastidores. O futuro de Verstappen na equipe está em xeque. A preocupação é enorme, admitiu Marko abertamente após uma corrida em que o holandês cruzou a linha de chegada apenas na sexta colocação. Resultado considerado catastrófico diante das expectativas. Um fim de semana para esquecer. No Bahrein, a Red Bull mostrou fragilidades inéditas desde que começou sua era de domínio em 2021. O RB21 foi incapaz de preservar os pneus, sofreu com equilíbrio precário e ainda cometeu erros operacionais, como 2 pitstops mal executados. Para um piloto acostumado a disputar vitórias, foi um banho de água fria. Abre aspas. Eu não esperava uma corrida como essa, porque basicamente tudo que poderia dar errado deu. O gerenciamento e o equilíbrio dos pneus, esse é o nosso problema. O cenário desolador é reflexo de uma série de problemas acumulados, e o próprio Marko foi direto quanto às consequências. Infelizmente, com um desempenho como esse, não vamos ganhar o campeonato. Mais do que isso, ele admite que o contrato de Max pode se tornar irrelevante. Logo valerá menos do que o papel em que foi impresso. O ex-piloto e comentarista da Sky, Ralf Schumacher, foi ainda mais incisivo ao analisar a situação. O peixe está relativamente limpo, tenho certeza disso. A menos, é claro, que de repente surja um carro em Imola que possa competir por vitórias. É justamente para a corrida em Imola que a Red Bull prepara um pacote de atualizações que pode ser decisivo para o futuro de Verstappen. Mas, como destacou Marko, no curto prazo, é claro, nada pode ser feito em termos de tecnologia. Mesmo assim, a expectativa é que ao menos se consiga progresso. Quando chegarmos à Europa, esperamos fazer algum progresso. A atenção no paddock após a corrida foi tanta que uma reunião de crise foi convocada imediatamente. Entre os presentes estavam Christian Horner, chefe da equipe, Pierre Iwate, diretor técnico, e Paul Monahan, engenheiro-chefe, além de Marko. Temos pessoas muito boas, mas elas precisam fazer um exame de consciência agora. O diagnóstico é claro, o carro está atrás de McLaren, Ferrari e Mercedes, o que, segundo Marko, não é bom o suficiente para o campeonato. Apesar da frustração, Verstappen ainda tenta manter o discurso equilibrado. Ele reconhece os problemas, mas evita dramatizações. Não preciso encontrar meu caminho de volta mentalmente. Estou bem. Mesmo em situações frustrantes, eu tento fazer o meu melhor, mas você tem que continuar. Continuamos conversando, continuamos tentando melhorar. No entanto, ele também foi direto sobre a situação técnica. Viramos o carro completamente do avesso, mas não há nada que possamos melhorar a curto prazo. Ao comentar os treinos, Marko também revelou falhas estratégicas. Estamos lutando para deixar o carro meio pronto para a classificação. Se tivéssemos um treino mais organizado, talvez tivéssemos conseguido descobrir que os pneus duros não funcionariam. Uma decisão que se aproxima. A cada corrida, a Red Bull precisa provar a Verstappen que ainda é uma equipe capaz de lutar por vitórias e títulos. Simplesmente tem que haver melhorias em um futuro próximo. Que ele tenha novamente um carro no qual possa vencer, e não apenas por acaso, como no Brasil, onde a pista estava molhada, ou no Japão, onde ele fez outra volta mágica. A missão agora é clara: salvar a relação com Verstappen antes que seja tarde demais. Imola se aproxima, e com ela, uma possível decisão de futuro, porque mesmo para um piloto frio como Verstappen, a paciência também tem limite. E o epicentro da crise pode estar longe das pistas. Enquanto Max reclama abertamente do comportamento do RB21, a equipe começa a admitir que o grande vilão pode ser justamente a tecnologia usada no desenvolvimento do carro, túnel de vento. Localizada em Bedford, a instalação é a mesma usada pela Red Bull desde que a equipe estreou na categoria, mas possui mais de 70 anos de existência. Agora, diante de um início de ano abaixo do esperado, o velho túnel começa a ser apontado como uma das principais causas do desequilíbrio do novo carro. Para Christian Horner, chefe da equipe, a resposta para os problemas começa a emergir. Acho que os problemas são compreendidos, mas o desafio é que as soluções que vemos em nossas ferramentas não estão correlacionando com o que estamos vendo na pista no momento. E é isso que precisamos investigar a fundo. A desconexão entre o virtual e a realidade. Essa declaração expõe uma desconexão crítica entre o que os engenheiros da Red Bull estão projetando em suas simulações e o que realmente acontece quando o carro vai para a pista. O RB21 até agora tem se mostrado temperamental, difícil de ajustar e instável em condições de corrida. O GP do Bahrein, primeira etapa do ano, foi uma amostra clara dessas dificuldades. Verstappen, que já conquistou
conquistou 4 títulos com a equipe e chegou à temporada como favorito natural, não poupou críticas após a 6ª colocação em saque. Além da falta de desempenho, o carro apresentou problemas nos freios, nos pneus, também em termos de equilíbrio geral. Mais do que isso, os erros operacionais dos boxes selaram um fim de semana desastroso. E o incômodo não parte apenas do piloto principal. E o Tsunoda, recém-integrado à equipe principal da Red Bull, também reclamou das dificuldades de acerto com o RB21. Quando há essa desconexão, é preciso desvendar o problema. Temos uma equipe técnica forte que produziu carros incríveis nos últimos anos. E estou confiante de que eles vão resolver essa questão. Mas, literalmente, a ferramenta não está replicando o que vemos na pista. É como ver as horas em 2 relógios diferentes. Fim de ciclo, limite de evolução. A situação se agrava por um fator que foge do controle: proximidade do fim do atual ciclo de regulamentos. A temporada 25 é a última antes da introdução de um novo regulamento técnico que entra em vigor em 26. Isso significa que as equipes, de maneira geral, já começaram a redirecionar seus recursos para o futuro. A Red Bull não é exceção. Segundo Horner, é difícil justificar grandes investimentos para resolver problemas do RB21 quando as margens de desenvolvimento são mínimas nesta reta final da era atual. O problema é que estamos no fim de um ciclo de regulamentos, onde os ganhos são mínimos, e estamos vendo algumas limitações do nosso túnel atual, que tem dificuldades nessa área. Entendemos o problema, o desafio é implementar a solução. Ou seja, mesmo com o problema identificado, a resolução completa pode não vir a tempo. É uma situação que coloca a Red Bull em um impasse técnico: continuar tentando salvar o desempenho do RB21 ou aceitar os limites do carro e mirar todas as forças na revolução que virá em 26. Em um cenário onde milésimos de segundo definem posições no grid, qualquer desconexão entre o modelo virtual e o comportamento real do carro pode custar caro. E no caso da Red Bull, essa margem de erro pode significar a perda do domínio técnico que marcou os últimos anos. A confiança depositada no túnel de vento de Bedford funcionou bem durante boa parte da era híbrida da Fórmula 1, mas o avanço tecnológico de rivais como Ferrari, Mercedes e McLaren começa a pesar. Todas essas equipes possuem túneis mais modernos ou recursos de simulação mais precisos. A Red Bull, que sempre brilhou pelo domínio aerodinâmico, agora corre atrás do prejuízo com ferramentas datadas. E o mais preocupante, os efeitos já aparecem na pista. A diferença de desempenho para os rivais se estreitou e em algumas corridas desapareceu por completo. No Bahrein, Max chegou a ficar atrás de carros da Alpine e da Haas durante o stint inicial, algo impensável até pouco tempo atrás. O futuro em jogo. Se a questão do túnel de vento não for resolvida rapidamente, a Red Bull corre o risco de passar 2025 como coadjuvante. Mais do que isso, a falta de progresso técnico pode minar de vez a confiança de Verstappen, que já demonstrou sinais de frustração com a equipe. Enquanto os engenheiros trabalham para encontrar um caminho dentro de uma estrutura ultrapassada, a equipe como um todo se vê diante de um dilema estratégico emocional: como manter um piloto como Verstappen motivado quando as ferramentas já não entregam os resultados esperados? A resposta talvez esteja em Imola, próxima etapa do calendário. A Red Bull promete sim um pacote de atualizações que pode trazer novos ares ao RB21, mas até lá, o velho túnel de Bedford continuará sendo a maior sombra sobre o futuro do time mais dominante da década. A relação entre Gabriel Bortoleto e o carro da Sauber começa a se desgastar em público, e com razão. Após um desempenho frustrante no GP do Bahrein, o Jorge Brazuca não economizou palavras para descrever sua indignação com o comportamento do carro. Segundo ele, o modelo suíço se torna simplesmente inguiável no tráfego. A corrida terminou com Bortoleto em 18º, superando apenas Carlos Sainz, que abandonou, e seu companheiro de equipe Nico Hülkenberg, desclassificado por desgaste excessivo da prancha do assoalho. Ao fim da prova, a paciência de Gabriel parecia ter se esgotado. Em frente às câmeras, ele abriu o verbo, escancarando os limites do equipamento e a frustração de um piloto que não consegue sequer disputar posições com consistência. Abre aspas. Quando estamos sozinhos na pista, conseguimos criar um ritmo decente e mantê-lo, mas a partir do momento que temos alguém na frente, fica inguiável. Palavra inguiável, rara, incisiva, carregada de emoção, passou a simbolizar a crise que vive a Sauber em 2025. A equipe suíça, que havia renovado suas esperanças com a chegada de novos patrocinadores e de um talento promissor como o de Gabriel, agora se vê presa em um ciclo de dificuldades técnicas e falta de competitividade. Durante o GP, a dificuldade mais marcante veio no stint final. Após safety car, Gabriel ficou preso atrás de Lance Stroll da Aston Martin por mais de 20 voltas. A proximidade, em vez de representar uma chance de ultrapassagem, escancarou o maior defeito do carro: a instabilidade quando há outro carro à frente. Eu não tinha ritmo nenhum.
Fiquei a corrida inteira a menos de um segundo do Stroll. Após o safety car, fiquei 20 e poucas voltas atrás do cara e não passei. Não dá. Assim que você chega perto, perde total aderência do carro. O relato é contundente. E o mais alarmante é que não se trata de um problema pontual ou isolado. Segundo o próprio Gabriel, o mau comportamento do carro já havia aparecido nas etapas anteriores, como na China e no Japão, onde a instabilidade e a dificuldade em manter ritmo se repetiram. Isso não é de hoje. A gente viu isso na China, no Japão, na primeira volta. Agora, quero sentar e analisar com a equipe o que dá para melhorar. Desempenho inaceitável para um piloto em ascensão. Gabriel entrou na Fórmula 1 com grandes expectativas, tanto do paddock quanto dos torcedores brasileiros. Campeão da Fórmula 2 e com passagens brilhantes pelas categorias de base, sua estreia na elite do automobilismo mundial vinha cercada de otimismo. Mas a Sauber não tem oferecido um equipamento à altura da promessa. Realmente, corridas como hoje não podem acontecer. É inaceitável. É até triste você estar correndo naquela posição sabendo que não é aquilo que vocês merecem. O fim de semana também foi horrível para Nico Hülkenberg. O veterano cruzou a linha de chegada, mas teve seu resultado anulado por desgaste irregular da prancha de assoalho, algo que demonstra falhas até no acerto de suspensão e no controle da altura do carro. A punição agrava o cenário da Sauber, que deixou Bahrein zerada, com seus dois carros fora da zona de pontuação e envoltos em críticas e irregularidades. A frustração de Gabriel reflete o momento de crise que a Sauber atravessa. Mesmo com um grid competitivo, onde diferenças mínimas fazem a diferença entre os pontos e o esquecimento, a equipe parece incapaz de reagir. O desgaste público entre piloto e carro, e por consequência com o time, levanta dúvidas sobre a capacidade da Sauber de manter seu jovem talento motivado para o resto da temporada. A Fórmula 1 volta às pistas nesta sexta-feira, dia 18, com o início das atividades do GP da Arábia Saudita no circuito de Jeddah. O traçado veloz, com curvas de alta e pouco espaço para erros, deve ser mais um grande teste para a estabilidade e o equilíbrio aerodinâmico do carro da Sauber, que até agora tem falhado rotineiramente nos dois aspectos. Para Gabriel, o GP de Jeddah representa mais uma chance de mostrar seu talento, mas também o risco de seguir soterrado por limitações que não são suas. A grande questão agora é, quantas corridas a mais ele suportará pilotando um carro que ele mesmo já declarou inguiável? E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço para você o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira! Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos! Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo!